tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar mais uma vez neste domingo, 25º domingo do tempo comum. Comece o seu dia na presença do ressuscitado, respirando consciente a presença de Deus, sentindo a tua respiração na região do umbigo, na região diafragmal. E essa liturgia do levar a respiração até lá, esse caminho tu não percorre sozinho, mas Deus te acompanha. E Deus vai se revelando a cada inspiração e expiração. Porque a paz vai tomando de conta do teu corpo, da tua mente, do teu ser. Respirar consciente nada mais é do que deixar-se conduzido por esta paz. Nada de preocupação, nada de tensão física ou emocional. É simplesmente a paz que toma lugar, preenche todo o nosso ser, nos revela a face amorosa e generosa de Deus. Assim, meditemos a sua palavra. Antes, não te esqueça de sempre deixar seu like neste canal Sopro de Esperança do Padre Gildenor, de se inscrever se você não for inscrito ainda. Se inscreva, é muito fácil, só clicar na palavrinha inscreve-se que está aqui abaixo. Compartilhe com seus amigos, peça que se inscreva, que compartilhe, que deixe seu comentário. E assim vamos fazer com que esta família cresça e os evangelizadores também cresçam. Assim será importante este canal. A única função dele é evangelizar. Neste domingo, a leitura primeira que nos é dada do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 ao 9, começa com o imperativo: buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Estamos no final do exílio e o profeta quer que o povo tome consciência do pertencimento a Deus, que o povo tome consciência desse retorno para Deus. Retornar à terra não é simplesmente retornar a um lugar geográfico. Retornar à terra prometida é retomar o primeiro amor. É retomar Deus, que eu deixei, que eu virei as costas, eu o abandonei. Voltar para a terra prometida nada mais é do que voltar a este amado, o meu primeiro amor. Por isso, o autor diz: volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. O que nos separa de Deus é o pecado, nos diz o profeta. O que nos une, a misericórdia, o perdão. Isso nos une a Deus. Por isso, diz então o profeta, termina: os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos. Ou seja, os meus caminhos estão acima dessas veredas que vocês tomaram. O meu caminho é mais importante. Por isso, venham para cá. Voltem ao primeiro amor. Eis o convite que nos faz o autor sagrado. O texto do evangelho que hoje nós meditamos é o evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16a. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus
É como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que foi justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saiu outra vez pelas 5 horas da tarde. Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos, trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus aqui é muito claro. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. A lógica humana é recompensada pelo esforço que eu faço. Se eu trabalho um dia, recebo por um dia. Se eu trabalho meio-dia, recebo pelo meio-dia. A lógica de Deus não. A lógica de Deus é pautada pela misericórdia. E o querer de Deus é que esta misericórdia alcance a todos, não a um grupo seleto. Isso é a primeira coisa que precisamos ter claro. O texto está dentro do contexto daquele último discurso de Jesus ali na região da Judéia. Agora, Jesus começa a sua subida para Jerusalém. Fazendo isto, acha importante Jesus mostrar aos seus discípulos de como nós precisamos nos postar, de como nós precisamos nos apresentar. Como a lógica que o mundo nos impõe, do capitalismo selvagem, de Adam Smith, o capitalismo que mata, o capitalismo que humilha, que faz milhões e milhões de miseráveis, de pobres, de famintos. Que capitalismo é este que não serve aos filhos de Deus? Por isso, Jesus não adere a esse sistema ganancioso. Não, esse sistema não pertence a Deus. E aqui Jesus coloca muito claro na sua pedagogia do ensino:
quando mostra aqui o papel de Deus. Primeira coisa, o primeiro movimento é o movimento de Deus que vai buscar aqueles que estão desocupados, que vai buscar aqueles que ainda não foram tocados pela sua misericórdia. E vai em diversas horas, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 horas. A todos estes foi combinado que deveria ser pago. Todos seriam pagos pela o valor da misericórdia, uma moeda de prata. É o nome da misericórdia de Deus. Claro, aqueles que estão contaminados pelo sistema estranha a prestação de conta de Jesus. Estranha o pagamento que faz Jesus, Deus. Ora, nós que trabalhamos o dia inteiro sofrendo a quentura do sol, achávamos que deveríamos ganhar mais do que este que chegou agora e trabalhou apenas 1 hora. Ora, diz Jesus, eu não tenho o direito de fazer o que quero com o que me pertence? Eu não tenho o direito de amar a todos por igual? Infelizmente, o mundo esqueceu de viver intensamente o ensinamento que esta parábola nos transmite, que é um ensinamento inalcançável. Caros amigos e amigas, infelizmente, não só a sociedade lá fora, mas nós na igreja também somos atingidos pelo peso do capitalismo selvagem. E muitos hoje vivem em função desse sistema. A caridade e a misericórdia não têm lugar para aqueles que vivem somente em função do poder de morte do capitalismo. Percebamos aqui que o movimento de Deus é fortíssimo. É o movimento de ir procurar aqueles que estão desocupados e dispersos. É o movimento de trazê-los ao encontro da misericórdia. É o movimento de devolver a essas pessoas a própria misericórdia. São 3 movimentos muito distintos, ambos de Deus. O movimento de ir, encontrar e buscar aqueles que estão lá, nas praças. Ou seja, distante da misericórdia de Deus. O movimento de trazê-los para a vinha, a seara do amor. E, finalmente, o movimento de entregar, devolver a estas pessoas o jeito de Deus lidar conosco. O jeito amoroso, o jeito misericordioso. Sim, na lógica de Deus, não são os primeiros que serão os primeiros. Os primeiros poderão ser os últimos. Os últimos poderão ser os primeiros, como foi a lógica da parábola. E é esta a lógica de Deus. Não sejamos escravos de um mundo que nos mata, de um capitalismo que destrói a humanidade. Em nome do progresso, destruímos a pessoa humana. Em nome do progresso, destruímos a mãe natureza, que arqueja a cada dia. E as respostas da mãe natureza está chegando às nossas portas. Estamos começando a receber o salário da destruição. Infelizmente, quem paga não é só aqueles que destruíram, mas infelizmente somos todos nós. É tempo ainda de aderir ao movimento de Deus. O movimento de ir
trazer para junto de Deus. Receber das mãos de Deus a docilidade da sua misericórdia e do seu amor. É este o movimento que quer Deus que façamos. Que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Termino com aquilo que Paulo nos fala na carta aos Tessalonicenses, aos Filipenses, lá no capítulo 1, versículo 20 ao 24 e o 27, onde nos fala, Paulo estava preso e envia esta carta mostrando a sua entrega, a sua doação que fez a Deus. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. O viver para mim é Cristo. O morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Isto é o que Paulo entendeu do Evangelho. Não é alguém que foge da cruz, que foge das trevas, mas é alguém que enfrenta, porque sabe que já está identificado plenamente com Deus. Tem o desejo de partir para estar com Cristo, diz Paulo. Enquanto muitos têm medo até do nome morte, Paulo deseja este momento. Não porque deseja fugir do mundo, mas porque deseja, de forma rápida, integrar-se totalmente ao corpo de Cristo. Viver à altura do Evangelho de Cristo foi o que Paulo nos transmitiu com a sua entrega. Que o Senhor nos dê a graça de viver intensamente a lógica de Deus e não a lógica deste mundo selvagem e destruidor. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.